Interessante, né? Gostaram do filme? Gostaram, né? Ela apresenta bem essa questão do filho ter função, dele ter compromisso, responsabilidade. Se ele mora dentro da casa, ele não é ele que manda na casa, não, ele não tem que ter ali, como se sentir como o Léo fala, o imperador, o reizinho, que tudo é feito para ele. Os pais não têm vida e os filhos é que mandam, os filhos é que têm poder, tudo é feito pelos filhos, tudo é feito pela educação dos filhos, né? Que filhos nós queremos. Então, até porque, pais, a educação em país de primeiro mundo é turno integral. Então, no turno integral, eles preenchem todo esse espaço aí de habilidades. Eles têm nos colégios de países de primeiro mundo, eles têm artes, tem trabalhos manuais, serralheria, tudo isso ele faz à tarde, né? E faz inclusive as tarefas de casa. Então os filhos saem do colégio. Em casa, se eles sentem-se responsáveis e participam da organização, da gestão da casa, das atividades, dos compromissos que uma casa tem, tanto financeiramente como em termos de organização, né? Como em termos emocionais, em termos cognitivos, quer dizer, você tem uma gestão, tem ali, a casa é uma empresa, tem missão, tem valores, né? E ele está compromissado com isso. Isso é importante, gente, isso é muito importante. Então ele tendo função, ele vai ter ali os estudos, vai ter o tempo de cumprir. Só para vocês terem uma noção, quando eu reclamava dos meus pais, quando era criança, a minha função dentro de casa era lavar o banheiro, né? E eu já ali aprendi muita coisa lavando o banheiro. Confesso que aprendi muita coisa lavando o banheiro, né? Como é que você tinha eficiência, como é que você tinha produtividade, a qualidade do teu trabalho, a produtividade que você tinha naquele trabalho. Isso tudo se aprende com trabalhos de casa, né? Além de ser maravilhosamente terapêutico, trabalhos manuais, né? Dizem que, né, a terapia é terapia limpa, né? Uma terapia limpa. Então, essas questões envolvem, né, os preços da coisa, o orçamento da família, os custos, enfim, né, que filhos queremos formar. Aí está nessa tela aí, né, os nossos propósitos. A gente está aqui refletindo, né? Nós somos também, como pais, eternos aprendizes, nós estamos aprendendo. E é importante que a gente, inclusive, demonstre as nossas fragilidades com os nossos filhos, no sentido das nossas emoções, das nossas fraquezas, né? De quanto a gente também está aprendendo e está ali junto com eles. Só que a gente tem que estar empoderado e focado naquilo que a gente quer obter com nossos filhos, onde nós queremos. Nós queremos que eles sejam autônomos, que tenham capacidade de fazer os deveres de casa com autonomia, isso desde criança. A gente vê uma transição que ocorre aqui no colégio quando o aluno passa do 5º para o 6º ano. Então, tem até pais que falam, poxa, eu até acompanhei os deveres de casa dos meus filhos no 5º ano, eu conseguia fazer com eles. No 6º eu não consigo mais, porque no 6º os alunos, as matérias eu já nem conheço, eu não consigo dominar a matemática, o português do 6º ano. Mas seria legal que eles já tivessem autonomia desde o 4º ano, desde o 3º ano. Quer dizer, acompanha, orienta, mas nunca faça por eles, né? A roupinha, logo que essa criança começa a se entender com gente, já troca a roupa sozinho, já toma banho sozinho, já come sozinho. Esse é o propósito de criar um ser humano autônomo. Isso em países de primeiro mundo que tem essa função, as crianças são autônomas desde 1 ano e meio, 2 anos de idade. Então essa questão da autonomia é fundamental, desde criança. Com valores humanos, éticos, essa questão da ética é importante, né? Principalmente daquilo que você faz que não incomoda ninguém, tudo que você faz com respeito ao próximo, sem que você seja algo que está incomodando ao próximo. Então os valores, o respeito, as diferenças, a inclusão, respeitar, isso é fundamental. Inteligência emocional, a gente já falou, focado em aprender e evoluir. Essa é uma questão, eu acho que aí está um ponto fundamental, eu acho que é uma filosofia da família. Sabe, aprendam juntos, vão aprender juntos. Hoje a gente tem, olha, eu vou dar uma dica para vocês têm o YouTube em casa. Abra o YouTube em coisas interessantes. Vocês querem viajar? Viajam pelo YouTube. Lá você pega viagens com o Rodrigo Ruas, o Antônio, tem milhões de pessoas
que estão especializadas em levá-los a países, qualquer país do mundo, e mostrar a cultura, mostrar a geografia, a arquitetura, a arte, a cultura daquele país, a sociedade daquele país. É muito, muito interessante assistir, como se você estivesse viajando juntos. Essa é uma dica. Viajem hoje juntos com seus filhos, né? Em vez de assistir televisão aberta e tal, abra no YouTube coisas interessantes, cada dia um tema, ou se não tem um tema, viagem, que é muito importante, tem muita cultura desses filmes de viagem. Saudáveis, que é algo que eu já prometi que a gente vai se dedicar a colocar a nossa experiência, a nossa especialização, nossos estudos acerca de vida saudável, que eu prezo muito, sou apologista de vida saudável e praticante com muito resultado. Empreendedor, que é tudo que a gente deseja para os filhos, quer dizer, essa composição aí de tarefas e compromissos de casa está ligada a empreendedorismo também, né? A gente tem aqui na nossa matéria. Agora, essa questão da espiritualidade, a gente não tem escola aqui com religião, mas a gente gosta de espiritualidade, acha que o mundo tem, o Deus está lá, tem uma outra fase. É importante a espiritualidade, né? Como você vai levar isso para os seus filhos, é o seu, é a sua visão, é a sua filosofia. Mas, na minha opinião, é importante que os filhos tenham a visão espiritualista, né? Seja com qualquer religião ou até sem religião, mas que acredite que tem uma força, um Deus superior e que tem uma sequência de vida, porque isso ajuda a compor o nosso caminho de dignidade na vida. Enfim, não necessariamente, mas é importante. Bom, é isso, é o filho que a gente quer. Aqui o Léo apresenta 4 tipos de pais. Eu quero, né, fazer essa reflexão muito rapidinho, deixar essa análise com vocês. Ele chama de pais negligentes. O primeiro caso, assim, que eu espero que não tenhamos ninguém aqui. Eu tenho certeza que nós não temos ninguém. Poucas regras, pouco afeto, terceiriza, em nome da liberdade, tudo é liberdade, e às vezes nem percebe que não estão compondo moldando aquela personalidade, aquela vida, aquela formação daquele ser humano maravilhoso que a gente tem em nossas mãos, com tanta potencialidade que são os nossos filhos, né? E tem pouca chance de mudar. Então os filhos levam a vida na flauta, né? Deixa a vida me levar, nada vale a pena, não tem importância, não tem valor, não me importo, só querem diversão, querem divertir-se muito, não querem nada sério, na verdade tem medo de tentar qualquer coisa, né? Bom, depois a diferença aqui é o permissivo. Aquele permissivo, segundo o Léo, ele é muito amiguinho dos filhos, sem regras, sem limites, muito amiguinho, mas muito afeto. Ele se extrapola no afeto, mas não tem controle, não tem regras. Então, ele se sente sobrecarregado, claro, porque esse é o pai que gera o imperador, gera aquele filho que vai dar as regras, ele vai ser exigente, ele vai ficar cobrando várias coisas do pai. Cedem a pedidos e chantagens, porque criança, se você deixa, ele faz chantagem mesmo, isso é normal. Eles vão, né, criar as famosas dissimulações para poder levar vantagens, né? Isso começa com uma pequena pirracinha lá quando criança. Aí a criança fez pirracinha e te convence, vai no shopping, a gente vê filhos que chegam no shopping, se deitam no chão, esperneando, querendo comprar alguma coisa. Para tudo tem uma técnica, inclusive para pirraça. A pirraça você deixa teu filho lá e faz comer, você quer ficar aí, fica. Não dá importância para a pirraça, se ele está pirraçando, né? Então é isso. Aí ele fala sempre que ele não tem jeito, que é levado mesmo, que é coisa de adolescente, né? Com isso ele sente assim, que reduziu o seu estresse como pai, porque ser pai é realmente estressante, tem horas que dá muito trabalho, né? Porque não tem bronca, não tem cobrança, necessidade de orientação. Então, enfim, esse é o famoso pai permissivo aí que também nós não temos. Filhos, claro, vão ter dificuldade de enfrentar a vida, a tendência é ter baixa estima, uma autoestima muito baixa, principalmente eficácia, não vão ter produtividade, não vão pensar em resultados eficazes, né, com eficiência, onde tem qualidade naquilo que fazem, né, não confiam também em nada, crescem sem desafios,
Uma pessoa que cresce todo dia não tem um desafio, não tem um incentivo para crescer, não tem inspiração, não tem orientação para estar sempre se evoluindo, sempre querendo mais. Se um aluno tem uma nota 7, ele tem que ser inspirado para chegar a 8. Se chegar a 8, tem que ser inspirado para chegar a 9, porque é um patamar superior, eu quero mais. Risco, porque na vida não tem média 6, 5, 4, na vida só tem média 90 a 100, né? Para tudo que você vai fazer. E esse pai aí tem o risco de ser superprotetor, sem meta em relação aos filhos, sem meta nenhuma. E amigos e não referência adulta para ser respeitada, né? Nós somos amigos, mas somos uma referência adulta que deve ser respeitada. Bom, e tem o pai muito autoritário, né? Que agora tem os dois lados, ele excede em muitas regras e limites, tem pouco afeto e envolvimento, aquele diálogo, aquele carinho, né? E os filhos não falam, é ele que é dono da verdade, exerce o poder com muita, né, força, às vezes violência verbal, física, e esse autoritário geralmente também é com o cônjuge, e aí essa relação realmente é complicada quando essa família é muito conflituosa, porque conflito a gente tem, não tem como evitar, mas quando esses conflitos não têm coerência, não tem realmente um afeto, não tem uma harmonia, uma possibilidade de haver harmonia, isso recai muito realmente sobre os filhos. E a gente tem muitos filhos de pais separados, e não é porque é separado, que tem separados que vivem muito bem, os filhos, né, assimilam muito bem a separação, e tem outros que nem tanto, né? Quando um fica contra o outro, isso é um pouco complicado, já tive experiência disso, sei daquela famosa alienação parental, que é muito provável que aconteça numa separação, e eu senti na pele o quanto isso tem prejuízo para as crianças. Eu vi, né, o que aconteceu com os meus filhos em relação muitas vezes a isso. Bem, e o autoritário, ele parece que tem segurança, proteção com tudo, mas isso traz medo, traz distância, traz insegurança, né? Onde ele não se sente incentivado, mobilizado, apoiado, né, e orientado, ele tem medo e é inseguro. Mesmo às vezes acontece do aluno querer se esforçar, o filho quer se esforçar e mesmo assim leva uma bronca, né, e vem a desmotivação. Eles acabam não desenvolvendo boas relações sociais e o famoso otimismo com a vida, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu vou superar, eu vou me desafiar, mas vou ter problemas, vou enfrentar e lá na frente eu vou ser uma pessoa melhor, vou ter uma vida de mais tranquilidade e de mais felicidade. Bom, enfim, o que acontece muito é que isso pode influenciar uma criança a ter depressão, né? Depressão, isso é muito comum hoje numa criança, num jovem. Ser firme é diferente de ser violento. Para os pais autoritários, bom filho é o que obedece sempre, né? Quer dizer, ele tem que obedecer, mas ele também vai ser flexível algumas vezes e você vai também ouvi-lo e em alguns momentos ceder, né? Tem que ser como uma vara de bambu, firme, mas flexível, né? Ai que endurecer, pero não perder a ternura. Tudo é feito com ternura, que segue regras sem questionar. Bom, filhos vão ser sem ambição, apáticos, gananciosos, perfeccionistas, egoístas, para compensar o medo do fracasso ao tentar obter reconhecimento, e esse é um dos problemas, que ele acaba ficando carente do reconhecimento e do afeto dos pais. Bom, e o pai participativo, que é o desejado aí, né, conforme o explícito do livro do Léo. Impõe regras e limites, mas sabe dar afeto e se envolver com as situações do filho, né? Ele é o líder, ele é o comandante, mas é amigo e envolve também. Mesmo quando questionados e desafiados, mantém seu sistema de valores, crenças e atitudes. Você não perde suas crenças, seus valores, né? Você flexibiliza, mas volta a eles. Dialogam sem gritar, explicam os motivos de suas decisões, isso é muito importante. Eu estou te punindo por isso, eu gostaria que você fizesse por isso, você está estudando por isso. É importante esse diálogo, né? De ter propósito, ter motivo de por que você está me pedindo aquilo. Sempre com firmeza, respeito pelo desejo deles e pela sua necessidade, porque às vezes é o desejo dele, mas às vezes não é o desejo dele, mas é a necessidade, né? É igual a alimentação, ele pode desejar comer só lixo, mas você precisa mostrar que ele tem necessidade de comer comida saudável. Estou dando um exemplo.
né, sem desprezar, rebaixar ou desqualificar o filho, né? O participativo, principalmente, são cientes da missão de educador. Eu, pai, sou educador. Enfrento cara feia, vou às reuniões escolares, que é importante. Eu acho que esse envolvimento no colégio, a gente sempre tem essa relação com as famílias, tanto online que a gente tem feito agora esses momentos, mas também pessoalmente é importante, né, o pai ter essa convivência, essa relação, converse sobre o projeto de vida da família, quer dizer, é importante que ele sempre saiba, né, o que você pretende para a sua família, qual é a sua missão, quais são os seus valores, né, onde que você quer que ele chegue, com jeito, flexibilizando, né, aceitando que às vezes o resultado não vem muito imediatamente, mas, né, você tendo firmeza de propósito, ele vem sim, participando com inteligência emocional, equilíbrio da educação dos filhos, isso dá boa saúde mental, e aí é um cérebro acostumado a sentir-se estimulado, porque, né, o cérebro positivo é aquele que se sente estimulado, eu estou estimulado a fazer aquilo, né, olha, não fiz, fui mal, mas eu estou estimulado a melhorar, estou estimulado a ser melhor e evoluir sempre. Então, ele podendo funcionar assim num estado favorável, sem estresse, o cérebro sem estresse, né, de abandono, da violência, da falta de rumo, né, porque isso são as coisas que mais interferem aí, né, a violência, o abandono, a falta de rumo. Eu também não tenho orientação, não tem regra, não tem limite, eu não tenho rumo, né? Então ele precisa, né, ter aí a boa estima, otimista, né, esses filhos tendem a ser otimistas em relação ao futuro, confiam em suas habilidades para enfrentar desafios e superar obstáculos e frustrações, que é o que a gente deseja. Isso não é 100% para lá nem para cá, mas a gente vai caminhar para ser o melhor possível nisso aí. Bem, nós estamos chegando ao final aqui de nossas reflexões. Eu vou deixar muitas questões importantes esse filme, tem um outro filme que eu vou deixar para vocês no final, que eu acho que vai complementar bem isso aqui, mas queria deixar algumas coisas que eu gosto muito de colocar, porque no dia a dia algumas questões influenciam bastante. São várias possibilidades, várias regras que vocês vão ver no filme e no texto, mas tem uma coisa que eu digo assim: se você prometer para o seu filho uma coisa, cumpra. Por isso que a gente tem uma orientação sagrada, que é o seguinte: a fala tem valor, tudo que você falar tem muito peso para o seu filho, cuidado com o que você fala. E a regra de ouro é nunca falar da emoção. Então, seu filho tem uma hora que fez uma coisa indesejada que te estressou muito, né? Você quer reagir e quer, inclusive, puni-lo por aquilo ali, né? Estabelecer que ele não foi bem ali, você tem que puni-lo, mas não faça na emoção, né? Pegou ele num flagrante, numa coisa que você não gostou, cara, você fez uma coisa que eu não gostei, eu vou te dar um castigo, amanhã eu vou ter esse castigo, não sei o que eu vou fazer com você agora eu estou sem condições de dizer isso para você. Amanhã, até lá, você pensou, discutiu, falou com sua mulher, a mulher falou com o marido, discutiu, nós vamos tirar o celular de você um mês, né? É coerente? É possível, né? É o ideal? É justo, né? São as regras de ouro. E aí você aplica e cumpre. Cumpre, porque ele precisa ter, né, respeito pela sua coerência, respeito pelas suas orientações, pelo seu propósito. Então, se você pensou, definiu, cumpra. Um dia menos, sem um dia menos. Sempre que você pensou, já estabeleceu. Agora, se você fez na emoção, está sujeito a você ter que repensar. Outra coisa que é regrinha de ouro. Sempre que a gente fala de uma coisa, você chega no quarto dele e fala bem assim: talvez você encontre a mesa desarrumada, né? E lá, até que está o guarda-roupa arrumado, a cama está arrumada, a mesa dele está desarrumada. Aí você fala assim: isso aqui está uma bagunça. Aliás, isso é muito comum na sociedade, a gente generalizar. E isso é uma regra de ouro, porque é importante que você aponte o que está errado. Olha, essa mesa está muito desorganizada, né? Então, se você diz para o seu filho, você é um irresponsável, a palavra tem poder. É possível que essa palavra vai ter uma influência mesmo na mente dele, ao ponto dele achar que é o normal ser irresponsável, ele não vai nem ligar de ser irresponsável. Agora, se você fala do fato, isto é uma irresponsabilidade que você cometeu. Então, isto é uma irresponsabilidade, eu espero que você não cometa mais.
Pronto, você está dando, aquilo é um erro cometido que pode ser refeito e ele pode acertar o rumo, é essa a visão. E finalmente, até mesmo os elogios. Até os elogios têm que ser dosados, precisam ser dosados. O exemplo é de uma criança que vem da escola e traz uma arte que ele fez na matéria de artes e pintou lá, né, uma paisagem. Aí você chega e fala: meu filho, você é um pintor maravilhoso. Só falta dizer que o filho é um Picasso, né? É um Picasso. Então, gente, então ele não perde a motivação, ele já é um pintor maravilhoso. Então, se você diz assim: filho, nossa, a pintura foi muito legal, essa pintura, eu gostei muito desta pintura, né? Se você quiser, você pode evoluir e ser o pintor que você quiser na sua vida, você pode ser um excelente pintor no futuro. Percebe? Então você não desestimula pelo lado positivo também. Então são as regrinhas de ouro que a gente queria deixar com vocês. Bem, no final a gente fecha sempre lembrando que os nossos filhos são muito amados, muito, nós amamos demais nossos filhos, são as coisas mais importantes, por isso a gente tem tanta ansiedade, tanto estresse, por desejar que eles sejam ótimos estudantes, sejam responsáveis, tenham empatia, sejam simpáticos, sejam proativos, mas as conquistas vêm, às vezes as pessoas vão evoluindo, né? Às vezes a gente custa chegar a certos valores, certos comportamentos, até mesmo de gostar de estudar, que eu considero, para mim, é o mais importante. É gostar de estudar, querer evoluir. É uma questão filosófica, não sei se é espiritual, daquele ser humano que vem com desejo de aprender e às vezes não tem oportunidade. Seus filhos estão tendo oportunidade, está ali disponível para eles um self-service de conhecimento maravilhoso que eles necessitam para dar base para tudo na vida deles. E dedicar-se a isso, né, é realmente garantir que lá na frente eles possam realizar os sonhos deles e dar muito orgulho para vocês. Então lembrar que vocês pais são antes de tudo educadores, tem amor, tem carinho, mas vocês precisam fazer o que é bom para a educação deles, para que você prepare seu filho para o futuro, né? Se precisar que ele enfrente algumas frustrações, que ele se frustre ou fique triste, faz parte. Nota baixa, teve uma indisciplina no colégio, faz parte ele ficar triste, ele ser frustrado, dar estímulo, aquilo tem que se tornar estímulo, né? Não podemos tirar dele o sofrimento que é dele, as responsabilidades que são deles, os compromissos que são deles. Não cabe a nós, pais, cabe a nós estabelecermos fatores externos e os estímulos que possam gerar neles uma grande responsabilidade com eles mesmos. Então, conte conosco, nós estamos à disposição. Vou deixar com vocês esse texto chamado Há uma Tragédia Silenciosa em Nossas Casas, do Luiz Rajos Marcos, que é um médico psiquiatra que resumiu muito bem aí num texto e num filme. Nós vamos mandar para vocês o texto e o filme. Aqui no texto mostra as estatísticas das crianças como aumentaram nos últimos anos, mostra o que está acontecendo, as coisas que ele considera aí didaticamente, né, bem organizado aí para vocês, né, e mostra uma série de sugestões para vocês, o que fazer para lidar com a criação de nossos filhos hoje num mundo muito difícil. Antigamente o pessoal tinha 7, 8 filhos, era mais fácil de criar. Hoje quem tem 1, 2, 3 sabe o quanto é difícil financeiramente, emocionalmente, né, em todos os sentidos. Está aí, então, o que a gente pode deixar para vocês, vai deixar para vocês. Um beijo no coração, conte conosco, estamos juntos, que Deus nos ilumine nessa tarefa.